Olá, meu amigo produtor de gado de corte, como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é o professor João Gonçalves Neto, zootecnista do canal Portal da Pecuária, trazendo mais uma informação de qualidade, mais uma ferramenta de qualidade para você que acompanha o nosso canal. O que é o semi-confinamento? Quais são as vantagens do semi-confinamento? Qual é o ganho esperado no semi-confinamento? Qual a diferença para semi-confinamento e confinamento a pasto? Primeiro, o que é o semi-confinamento? O semi-confinamento é um tipo de terminação onde os animais são suplementados a pasto. Quais são as vantagens do semi-confinamento? A vantagem do semi-confinamento é que você não precisa produzir volumoso, porque o volumoso é o próprio pasto. Então você já tem uma grande vantagem. Diferente quando você faz um confinamento, você tem que produzir o volumoso e o concentrado. No semi-confinamento é só você disponibilizar uma área de coxo e fornecer o concentrado para os seus animais que vão ficar a pasto. Então a grande vantagem do semi-confinamento em relação ao confinamento é que o semi-confinamento não demanda aquela estrutura toda de instalação, né? Não demanda aquela produção de volumoso, não demanda vagão forrageiro. O semi-confinamento é uma estrutura mais simples, apenas uma área de coxo que você vai colocar no meio do seu pasto. O volumoso continua sendo pasto. O semi-confinamento pode ser feito nas águas, pode ser feito na época seca do ano, desde que você tenha uma boa disponibilidade de forragem, uma área de coxo adequada, adaptar bem os animais, que aí você consegue fazer. A grande vantagem também do semi-confinamento em relação ao confinamento é que você pode fazer o semi-confinamento num ano, no outro ano, se o preço do grão não tiver legal, você não precisa fazer. Agora, quem monta uma estrutura de confinamento tem que fazer todo ano, porque ele investiu muito naquela estrutura, né? Então, o semi-confinamento te permite uma liberdade maior para você fazer o semi-confinamento de acordo com a viabilidade econômica dele. Se um ano é interessante fazer o semi-confinamento, eu faço. Se no outro ano não é interessante, eu não faço. Tá? Então o semi-confinamento traz grandes vantagens. Não precisa produzir volumoso, vai encurtar o ciclo de produção, você vai abater animais com a menor idade, aumenta o ganho de peso, pode ser feito tanto nas águas quanto na época seca do ano, pode ser feito com macho, pode ser feito com fêmea. É só você ter uma área de coxo disponível para você fornecer essa ração. Os animais ficam no próprio pasto volumoso, ao próprio pasto, tá? Qual a diferença de confinamento para confinamento a pasto, para um outro termo que saiu agora, TIP, né, terminação intensiva a pasto? É só o nível de suplementação. Geralmente quando fala confinamento a pasto ou quando você fala terminação intensiva a pasto, você usa um nível de suplementação maior, em torno de 2% do peso vivo, tá? O que vai definir o ganho de peso no confinamento? É justamente o nível de suplementação. Quando eu trabalho com níveis de suplementação maiores, o ganho de peso é maior. O animal pode chegar até ganhar 1 kg por dia, 1,2 kg, 1,3 kg por dia. Quando eu trabalho com nível de suplementação menor, o ganho de peso vai ser menor. E depende também da época do ano que eu faço o semi-confinamento, né? Se eu faço semi-confinamento na seca, o pasto está seco, o ganho de peso vai ser menor. Se eu faço semi-confinamento nas águas, o ganho de peso vai ser maior. Isso também depende do nível de suplementação, né? Porque se eu faço um semi-confinamento tanto nas águas quanto na seca, com um nível de suplementação de 2%, o ganho de peso vai ser bem parecido, porque o animal vai consumir basicamente concentrado, tá? O consumo de volume vai ser muito pequeno. Então, isso é o semi-confinamento, é um tipo de engorda intensiva feito a pasto, tá? Você, produtor rural, que quiser fazer o seu semi-confinamento das suas fêmeas, dos seus machos, das suas novilhas, dos seus novilhos, quiser fazer um semi-confinamento de vaca, de descarte, eu desenvolvi uma ferramenta para você fazer sua ração de semi-confinamento. Tá? É a planilha de formulação de ração de semi-confinamento de gado de corte. Ela já vem com 4 rações prontas para os diferentes níveis de suplementação. Eu tenho um nível de suplementação de 0,5% do peso vivo, 1% do peso vivo, 1,5% do peso vivo, 2% do peso vivo. Tá? E é lógico, quanto maior o nível de suplementação, maior vai ser o ganho de peso, né? Quando eu trabalho com nível de 2% de suplementação, o ganho de peso esperado é acima de 1,3 kg por dia de ganho médio diário. Quando eu trabalho com nível de suplementação de 1,5%, o ganho esperado é de 1 kg a 1,2 kg. Quando eu trabalho com nível de suplementação menor, de 1% do peso vivo, o ganho de peso esperado é em torno de 0,800 gramas. E quando eu trabalho com nível maior de 0,5%, o ganho de peso esperado é em torno de 400 gramas a 500 gramas. O que é um nível de suplementação? Pessoal, o que é esse nível de suplementação?
O nível de suplementação de 2% é o quê? Um animal, né, você pega um animal de 400 quilos, suplementado com nível de 2%, ele vai comer 8 kg de ração. Então 400 quilos vezes 2%, ele come 8 kg de ração por dia. Esse é um nível de suplementação de 2%. Um nível de suplementação de 1%, o animal, tá? Se for o nível de 1%, o animal de 400 quilos, aqui já vem até dizendo na planilha, né? O animal de 400 quilos, ele vai comer só 4 kg de ração. Aqui a planilha já vem até dizendo, você pode até mudar aqui, ó. Não, eu estou com um animal de 300 quilos. Quanto que ele vai comer de ração para um nível de suplementação de 0,5%, de 1%, 1,5% e 2%? Um animal de 400 quilos. Quanto que ele vai comer de ração para um nível de 0,5%, 0,8%, de 0,5%, né? É meio, 1%, 1,5% e 2%. Então, essa planilha te ensina a fazer o cálculo de ração de acordo com o nível de suplementação que você quer. Professor, eu quero trabalhar com um nível de suplementação de 2%. Então você vai ter que adaptar os animais, começar com 0,5%, depois passar para 1%, depois passar para 2%, depois manter o nível de 2%. Tá? A cada semana você vai aumentando o nível. Primeira semana 0,5%, segunda semana 1%, na terceira semana 0,5%, na quarta semana 2%. Você vai aumentando gradativamente. Professor, eu quero fazer o engorda só com 0,5%. Então já começa com 0,5%, animal a pasto. Um animal de 300 quilos comendo 0,5% de suplementação come 2 quilos. O ganho de peso esperado é em torno de 400 a 500 gramas, dependendo do pasto também. Tá? Então, quanto maior o nível de suplementação, maior vai ser o ganho de peso. Tá bom? Isso aí você precisa saber. A planilha funciona muito fácil, é só alterar as células verdes. Essa primeira planilha aqui é uma ração pronta de 0,5%, já tem uma ração pronta para 1%, já tem uma ração pronta para 1,5% e uma ração pronta para 2% do peso vivo, tá? Então, essa aqui é a planilha de 0,5%. Você vai ter que alterar o preço dos alimentos. Por exemplo, quanto está o preço do milho em grão? Então, você vai alterar. Não, está 50 centavos, 60, 70, 80. Tá? Você vai utilizar o que? Milho, sorgo. Tá? Como é que funciona a ração? Vamos fazer essa aqui, opção 1 aqui. Você vê como é fácil fazer uma ração para animais em semi-confinamento. Tá? Ou confinamento a pasto, chama como você quiser. Tá? Então aqui eu quero fazer essa ração aqui, ó, essa ração 1, 0,5% do peso vivo, consumo de 5 gramas por quilo de peso vivo. Um animal de 400 kg come 2 kg dessa ração por dia. Um animal de 500 kg come 2,5. Um animal de 300 kg vai comer 1,5 kg. Tá? Um animal de 400 kg come 2 kg dessa ração aqui. Então a primeira coisa que eu vou ver aqui, ó, fonte de minerais aditivos. Vou fazer a promoção também para essa planilha aqui. Quem comprar essa planilha aqui de formulação de ração para semi-confinamento de gado de corte, ganha a planilha de formulação de núcleo mineral. Vai aprender a fazer seu núcleo mineral para colocar na ração. Para colocar na ração, no proteinado, onde você quiser. Vai ganhar de graça uma promoção só para os 100 primeiros. A última planilha que eu lancei, eu vendi 100 planilhas em menos de 24 horas. Então corra. Se você viu esse vídeo aqui, já garante sua planilha. As primeiras 100 planilhas que vender, ganha de graça a planilha de suplementação mineral para fazer seu próprio suplemento mineral e núcleo mineral para confinamento, para semi-confinamento. Então a primeira coisa, eu vou colocar 5% de núcleo mineral nessa primeira opção. Então o núcleo mineral é a fonte de macro e micro minerais, tá bom? Esse núcleo mineral até recomendo que tenha um aditivo, como monenzina, como virginemicina, tá? Para aumentar o ganho de peso e prevenir a acidose. Sal branco, nesse suplemento aqui, como o consumo é autorregulado, você pode botar um pouco de sal branco para ajudar a regular o consumo, tá? Ureia no máximo 5%, tá bom? E essa ração, esse suplemento tem que ter de 25 a 28% de proteína bruta, de 70 a 78% de NDT. Então vamos lá. 25 a 28% de proteína bruta, 70% de NDT. Vamos botar logo o milho, que é o alimento básico, né? Vamos botar logo aqui 80 de milho. E vamos botar o resto de soja. Tá? Botar o resto de soja. Pronto. Tá? Essa ração ela tem que ter 25 a 28% de proteína bruta e 70 a 78% de NDT. Vamos
botar mais um pouquinho de soja, aumentar um pouquinho a proteína, e vão reduzir aqui o milho, né? Ó, então a ração com 25% de proteína bruta, 73% de NDT. Aqui já vem abatida para 100 quilos, tá? Milho, soja, núcleo mineral, ureia, sal branco, sulfato de amônia, fechando 100 quilos. Aqui para 300 quilos, aqui para 500 quilos, aqui reais por quilo e aqui reais por saco, tá? Então, pronto, a ração de 0,5% está pronta. Aqui embaixo vem uma planilhazinha para você fazer a viabilidade econômica. Qual o período que você vai fazer semi-confinamento? Geralmente semi-confinamento, se for de novilha, eu recomendo fazer no máximo 70 dias, tá? Se for de macho, pode fazer no máximo aí 80, 90 dias. Vamos botar aí um semi-confinamento com 80 dias, tá bom? O número do lote, número de animais no lote, vamos botar, você está fazendo semi-confinamento com 100 animais, tá? Consumo médio de suplemento já está calculado aqui para o 0,5%, né? Os animais vão entrar aqui com 400 quilos, tá? Vamos botar um pouquinho mais velho, né? Aqui, ó, para esse animal ser abatido, né? Vamos supor que essa boiada, vamos fazer com novilha, que fica mais fácil, né? Vamos supor que entrou uma novilhada aí com 350 quilos, tá? Você vai que você quer abater ela com 400 quilos, 390 quilos em 80 dias, tá? Peso médio 370, ganho de peso nesse período 40 quilos, tá? Ganho de peso esperado 500 gramas por dia. O preço da arroba vamos botar 140, o preço da arroba da fêmea, e aqui tem o lucro por cabeça e o lucro no lote. Esse lucro aqui, pessoal, só considerando o gasto e a receita com a suplementação, tá? O que eu gastei e o que eu ganhei com a suplementação, durante a suplementação. Não é eu estou vendendo o animal todo, não. É só as arrobas que eu ganhei durante o semi-confinamento e o que eu gastei no semi-confinamento com alimentação, tá? Então deu um lucro no lote de R$ 7.600 para esse lote sem cabeças. Só o lucro com a suplementação, não é o lucro vendendo 100 animais, não, tá? Aqui eu tenho uma ração com 1%, ó, tá? Que é a ração que eu vou botar 4% de núcleo mineral e 3% de ureia. Aqui está a ração também com milho e soja, tá? Uma ração para 1% do peso vivo, onde um animal de 300 quilos vai comer em torno de 3 kg de ração. Um animal de 400 quilos come 1 kg. Então aqui a mesma coisa, a diferença é que quando você vai aumentando, você vai diminuindo o teor de ureia. Eu posso colocar no máximo 3% de ureia e vou botar 4% de núcleo nessa ração. A diferença é só essa, eu diminuo o teor de ureia e não preciso colocar sal branco, tá? Então essa aqui já é uma ração para fornecer a 1% do peso vivo, uma ração com 21% de proteína bruta, 78% de NDT, tá? Aqui já é uma ração para 1,5% do peso vivo, com 19% de proteína bruta e 79% de NDT. Também botei 4% de núcleo e 3% de ureia. Ok? Tem também a parte econômica, tá? E aqui a ração com 2%, tá? 2%, eu coloquei um pouco menos de ureia, 16% de proteína bruta e 80% de NDT. Também tem a parte de viabilidade econômica, uma ração à base de milho e soja, tá bom? Então essa é a planilha de formulação de ração de semi-confinamento gado de corte. Pode ser feito para machos, pode ser feito para fêmeas. Tem 4 níveis de suplementação, de 0,5% até 2% do peso vivo, tá? Se você quer chegar no nível de 2%, vai adaptando os animais. Começa com 0,5%, primeira semana, segunda semana 1%, terceira semana 1,5%, para chegar na quarta semana 2%, tá? E é isso, a planilha é essa. Quem comprar essa planilha, as primeiras 100 planilhas, ganha a planilha de suplementação mineral, de formulação de suplementação mineral gratuita, tá? Onde você vai aprender a fazer o seu núcleo mineral, na verdade, né? A planilha de núcleo mineral, a planilha de formulação de núcleo mineral. Você vai aprender a fazer o seu núcleo mineral, tá bom? Então, essa é a planilha de formulação de ração para semi-confinamento e gado de corte, uma época que nós já estamos em julho, né? Então é época de fazer semi-confinamento para pegar o preço da arroba maior lá no final da época seca, é agora. Nós temos o período de safra, o período de safra do boi gordo, que é o final das águas, e o período que entre safra, que é o final da seca. Então quem faz um semi-confinamento agora é para vender no final da seca, quando o preço da arroba está mais alto. Então faz uma pesquisa de preço aí,
faz uma pesquisa de mercado, que é muito vantajoso fazer o semi-confinamento na seca para você vender esse boi na entre-safra do boi gordo com o preço da arroba um pouco maior, já que em torno de entre 10 a 15% dos animais são engordados em confinamento, semi-confinamento. Então, por isso, na época seca do ano tem uma menor oferta de boi e o preço da arroba tende a subir. Então, quem fizer o semi-confinamento agora na época seca do ano, vai ter, geralmente pega um preço de arroba maior quando for vender os animais. Então, essa é a oportunidade, tá? Então, mande e-mail para mim, jgnzote76@gmail.com, ou clique no link aqui para comprar diretamente do site a planilha, tá? Então aguardo seu e-mail ou aguardo a sua compra. Um abraço, até a próxima dica.